Você já ouviu o termo maledicência? É uma palavra que até já caiu em desuso. Maledicência era o termo utilizado para comentário maldoso, difamação, injúria, outra palavra antiga, mexerico, fofoca em geral. Eu vou te falar de maledicência a respeito de uma experiência pessoal. Correu o ano de 1984, eu tinha ali 15 anos, quando a minha carteira foi assinada pela primeira vez num trabalho como balconista de farmácia, mais precisamente na farmácia Santo Antônio, situada na rua Frei Mariano, lá em Corumbá. Fiz um teste, interessante aquilo na época, teste de escrita, uma entrevista, e eu acabei sendo contratado juntamente com mais 4 outros que vieram a exercer cargos de fundo de farmácia, né? Eles faziam recebimento de mercadorias, eram os repositores das gôndolas da farmácia, das prateleiras, e aquela era a minha primeira experiência. Começava ali uma nova década, os anos 80, os loucos e maravilhosos anos 80. Quanta saudade das músicas, dos flashbacks, das festinhas. Eu estudando já os últimos anos do segundo grau, aquela época. Em 1980, eu passava pela primeira vez a estudar no período noturno, no Colégio Salesiano Santa Teresa. E da farmácia até a minha casa era mais ou menos uma distância de 10 minutos a pé. Da farmácia até o colégio, mais ou menos uns 4 minutos. E eis que eu me dei bem, me encontrei naquele serviço. Atendimento ao público, olhava as receitas, ia buscar o remédio na prateleira, entregar no balcão, consultava os colegas mais antigos a respeito o que estava escrito ali naquele papel, aquelas letras. Até hoje, né, tem muito médico que escreve com uma letra que você às vezes não consegue decifrar. Mas o farmacêutico, o atendente de farmácia ali, o balconista, à medida em que os anos vão passando, ele vai entendendo e vai sabendo, inclusive, quem é o médico autor daquela receita, e por causa disso, por causa das receitas, ele sabe exatamente o medicamento que se pede, ainda que ele não entenda as letras ali. Era assim naquele tempo. Acho que continua sendo assim. Alguns médicos que eu vou hoje, eles redigem, né, no computador e já entrega para você a receita pronta ali, impressa na hora, ele só põe o carimbinho e bate a assinatura. E naquele turbilhão, imagina, 15 anos de idade, nunca tinha namorado. Eu tive alguns amores platônicos, por professora, por colegas de sala, mas eu era muito tímido, bastante tímido. E eis que me aparece na farmácia uma mocinha linda, de cabelinhos claros, meio ruivo. E todas as tardes aquela menina ia lá para comprar um comprimido para dor de cabeça, um comprimido de Sonrisal, qualquer coisa, sempre na casa dos centavos. E ela fazia questão que eu atendesse. Toda aquela conversa dali, conversa daqui, a farmácia sempre borbulhando, a farmácia Santo Antônio, lá em Corumbá, ela foi praticamente uma farmácia que colocou, né, um sentido no atendimento ao público, porque ela vivia cheia, tinha bastante convênios, tinha um preço diferenciado, inclusive para quem pagava à vista, não tão diferente dos dias de hoje, de modo que eu não podia ficar dando tanta conversa ali para aquela menina, para aquela moça, que também devia ter mais ou menos a mesma idade minha. E eu tive que falar para ela um dia, falei assim, olha, eu não posso ficar assim aqui no balcão, conversando com você, te mostrando o esmalte, porque eu sei que você não vai comprar. E aí eu sei que o gerente e os outros colegas ficam de olho na gente. Eu não quero perder o emprego, meu primeiro emprego.
E a menina muito ousada, eu me lembro que ela me olhou nos olhos e falou assim: então eu vou te esperar na saída. Na saída da onde? Na saída da farmácia. Pois é. E lá estava ela, linda. Eu perguntava o nome dela e ela me dizia que se chamava Patrícia. Patrícia foi a responsável pelo meu primeiro beijo na boca, meio desajeitado, meio sem saber como era, a gente via malemar nas novelas, em alguns filmes, mas quando chega o momento da sua vez de aplicar ou receber ou dar o beijo, cara, é complicado. Eu me lembro hoje, a Patrícia na porta da farmácia, encostadinha na parede, eu terminava meu expediente às 18 horas, pegava a minha pastinha e saía para ir para a escola. A 200 metros dali. Patrícia lá na porta. E aí Patrícia falou assim: posso pegar na sua mão? Falei, claro. Mas tímido, velho, tímido. Tinha vergonha de que passasse alguém que conhecesse meus pais e, de repente, falasse que eu estava namorando. Besteira, né? Para aquele tempo, para mim, na minha cabeça, cara super, hiper, mega tímido, aquilo era meio que a morte. Eu não queria que ninguém me visse. Mas eu pegava na mão da Patrícia e a gente caminhava aqueles 200 metros até a praça, de frente ao Colégio Salesiano. Essa praça, ela é um quadrilátero, ela tem exatamente um quarteirão todo. Rua Dom Aquino, Rua Frei Mariano, Rua 13 de Junho e Rua 15 de Novembro. Ela pega essas 4 ruas, ela ficava em frente à antiga à prefeitura municipal, de frente com o Colégio Salesiano, com a igreja do colégio, com o comércio da Rua Frei Mariano. Eu me lembro que a agência da VASP ficava na Rua 15 de Novembro. A Rua 15 de Novembro, naquele trecho, ela tem 2 pistas. E aí a gente sentava no banco da praça e a gente ficava conversando. E eu me apaixonei pela Patrícia. E a Patrícia, quando ia mais ou menos dando 3, 4 minutos para as 19 horas, que era quando tocava o sinal do colégio para começar as aulas, Patrícia me pegava pela mão, aquela menina magrinha, linda, de um sorriso maravilhoso, terno, meigo. Íamos até a porta da escola, e ali ela me deu o primeiro beijo, na porta da escola, naquele nosso primeiro encontro. E colegas passando, pessoas passando, entrando, normal, né, 2 adolescentes se beijando, mas para mim não era normal, porque eu era muito tímido. E o meu coração disparava. E disparou mais ainda quando naquela mesma noite, no final da aula, eu saio para ir para casa. Lá está a Patrícia. E aí ficamos conversando no muro da praça durante algum tempo. E ela foi para a casa dela, eu fui para minha casa. Essa cena se repetiu mais ou menos umas 2 semanas. Até o dia em que um colega daqueles que havia sido contratado no mesmo momento em que eu havia feito os testes, ele também, eu me lembro que o nome dele era Odenir, inclusive estudava na minha sala. Odenir, na farmácia, num horário de intervalo, ele se aproximou de mim e falou assim: você está namorando Raquel? Eu falei: quem que é Raquel? Raquel, cara, essa menina que vem aí, toda tarde fica aí encostada no balcão para comprar uma cibalena, um melhoral, um sal de fruta. Eu falei: mas o nome dela não é Raquel, o nome dela é Patrícia. E ele falou para mim: não, ela não é Patrícia, ela é Raquel. Ela mora lá no meu bairro. Cara, essa menina sai com todo mundo. Todo mundo pega essa menina é o maior biscate que tem lá no bairro. Cara, naquele momento, meu mundo desabou. Há de se entender que os anos 80, a nossa criação foi feita por pessoas que nasceram em décadas totalmente diferentes, sabe? Com costumes, padrões de comportamento. E quando alguém falava que uma menina era biscate, a gente meio que saía de perto, porque a gente queria namorar menina de família. As chamadas biscates eram pra gente se divertir, mas eu nunca tinha namorado e nunca tinha feito sexo. E eu estava apaixonado pela Patrícia.
Mas alguma coisa dentro de mim, por causa da criação, por causa dos padrões, das regras, dos costumes, fez com que eu falasse para a Patrícia que eu não podia mais namorar com ela, que eu não queria. Não falei o motivo, apenas disse que eu não queria mais. Falei aquilo com uma dor imensa no coração, você não imagina. E eu estava apaixonado pela Patrícia. Mas por causa daquele colega que veio me falar que Patrícia era biscate e dava para todo mundo, cara, eu tomei a decisão mais estúpida na minha vida. Eu precisei amadurecer muitos anos depois para perceber a idiotice que eu havia feito. A minha atitude foi idiota. Se a atitude daquele colega vindo me falar que Patrícia ou Raquel era a menina mais fácil do bairro, aquilo não me interessaria hoje. O que interessaria era o que eu sinto. E eu fui descobrir isso algumas décadas depois e percebi que aquele cara não era meu colega e que talvez alguém, eu já contei essa história para alguns amigos, e alguns deles me disseram a mesma coisa. Cara, esse cara estava interessado na menina. Ele aproveitou que você era um bocó e falou isso. Talvez ele já tivesse tentado namorar com a Patrícia / Raquel e não conseguiu. E ele jogou areia no ventilador, tanto do meu quanto do dela, quando ele veio me contar essa história. Maledicência, fofoca, injúria, calúnia, são coisas de gente vil, de gente mesquinha, de gente da mais baixa estatura ou envergadura moral. Procure sempre saber quem é que vem te contar alguma coisa, quem é que vem te trazer alguma informação denegrindo outrem, porque às vezes aquele que fala mal de outro para você vai falar mal de você para outros. É o famoso leva e traz. E se é feio para mulher, para homem então é uma miséria. E eu continuei a ter amizade com aquele cara, jogávamos bola no final da aula, fazíamos educação física juntos, e por algum momento eu achei que ele me prestou um favor, que ele havia me aberto os olhos por causa da Patrícia / Raquel. Muitos anos depois, lá mesmo em Corumbá, eu já morava fora de Corumbá, fui visitar a minha terra e acabei indo numa casa visitar algumas pessoas e lá estava a Raquel. Eu já tinha feito todo o meu meia-culpa, mas eu consegui olhar para ela e foi um rápido cumprimento. Mas a partir dali, daquela lição, que aquela pessoa veio me falar de uma terceira e na verdade ele veio destruir um relacionamento que poderia ter sido bonito. Foi a minha primeira namorada, a primeira mão na mão minha como homem, ainda um garoto de 15 anos, se preparando para a vida, e eu fiz todas as minhas reflexões ao longo desses anos. E é por isso que eu divido essa história com vocês. Talvez, e aí eu faço o papel do advogado do diabo, talvez aquele colega que veio me falar, ele só queria me alertar mesmo, porque como eu disse, os padrões e costumes dos anos 80 eram diferentes. Você só poderia apresentar uma menina na sua casa, na sua família, na maioria das vezes, das situações, se ela fosse também, tal qual você, uma pessoa de família, honrada, honesta, que tivesse trabalho, que tivesse salário, enfim, isso tudo era o cartão de apresentação. Ao encontrar alguém que ferisse esse tipo de padronagem, a gente não queria. Queria assim só para se divertir. Não era o meu caso. Era a minha primeira namorada. Patrícia ou Raquel. Até hoje eu me lembro dela. Deveria pesar nada mais do que 50 quilos. E eu também. Éramos jovens. No início dos anos 80. Cuidado com a maledicência, porque ela pode deixar marcas profundas que você talvez nem consiga mais entender no meio de tantas coisas que você vai vivendo ao longo da sua vida
E uma fala, uma calúnia no passado, nesse caso, foi em direção a Patrícia Raquel. Mas muita gente usa esse artifício também para falar mal da gente para outros, para levantar um falso testemunho e para derrubar carreiras, para derrubar prestígio, para assassinar honra, enfim, maledicência. Não seja maledicente. Na dúvida de falar algo sobre alguém, cale-se. Pense nisso e fique muito bem.